Papai? Quem tá ali? Fala, boa noite. Boa noite, fala. Boa noite pra todo mundo. Boa noite, pessoal. Fala, boa noite. Manda um oi. Manda um oi. 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 Boa noite, pessoal. Fala, eu vou nanar. Vai lá com a mamãe, vai. Vai lá com a mamãe, vai. Boa noite. Boa noite, família do Barquinho. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que estejam bem, todo mundo bem, sejam muito bem-vindos. E aí, como é que passaram a semana? Passaram bem? Um oi para Selena. Boa noite, Selena. Boa noite, Maina Reis. Boa noite, Lúbia. Um abraço, irmã sumida. Boa noite, Dona Rosa. Um beijo para a senhora. Sua Hortência está linda. Boa noite, Roseli, Rita, Jajá Cunha. Boa noite, Vianney. Boa noite, Eli Martins, Delice Bernardes, Dri. Boa noite, irmã. E aí, meus queridos? Como é que vocês estão? Passaram bem essa semana? Espero que todos tenham passado bem. E a gente está aqui uma vez mais conectados, né? Aqui na nossa família do Barquinho. E sejam muito bem-vindos, todos vocês. Espero que a gente possa ter uma noite abençoada, né? Mais uma noite abençoada, se Deus quiser, né? Meus queridos, Cris, você que é dos bombons de castanha, muito bons bombons, viu? Obrigado. Cristiane se recuperando de uma pneumonia, Tassi, boa noite, Andréia, Rosélia, Cíntia, coisa boa, gente, é a nossa família, né? Família aqui de todas as terças-feiras, né? No nosso barquinho, graças a Deus a gente tem trilhado essa caminhada conjunta, né? E vamos lá, vamos preparar aqui o nosso coração, preparar a nossa prece, para a gente poder navegar juntos mais uma noite. Vamos chegando, hoje talvez vai ter menos pessoas, né? Amanhã é feriado, então a gente sabe que muita gente viaja, mas estaremos aqui, nós estamos firme e forte aqui, né? Então vamos lá, meus irmãos, nós vamos nos concentrar agora. Se você já pegou a sua aguinha aí no celular, se não pegou ainda, busque lá, para a gente poder se conectar aqui, né, com a espiritualidade. Vai fazer uma cirurgia, Rita, segunda-feira, vamos pedir para você, viu, querida? Se Deus quiser vai dar tudo certo, viu? Então, vamos lá, meus irmãos. Vamos fechar os nossos olhos agora? É isso mesmo. Dama G. Duarte. Mente aberta para o ensinamento. Sempre, né, irmã? Kátia, muitas orações e luz para Mayra. Todos os irmãos do Inácio Daniel. Pois é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Vou dar a minha resposta aqui. A melhor forma de responder às perseguições, né? É o que a gente está fazendo agora, não é? Mas é isso aí, meus queridos. Vamos, nesse instante, fechar os nossos olhos, preparar aqui o nosso coração, para a gente ter um encontro abençoado, um encontro cheio de luz, cheio de paz. Então vamos fechar os nossos olhos. Mestre Jesus, nesse instante a gente te convida a estar conosco, a nos abençoar, nos iluminar, a envolver o nosso coração, que às vezes está um pouco cansado, que às vezes está um pouco machucado, mas que desde já, Senhor, o Senhor possa conosco estar, revitalizando a nossa fé, trazendo a nós o bom ânimo tão necessário, Jesus, para essa caminhada,
que nem sempre é fácil, mas é bendita, porque é através dela, meus irmãos, que a gente cresce, com todas as dificuldades, com todas as dores, com as perseguições. Tudo isso faz parte da jornada, nos torna mais vigilantes. Então, Senhor, só não solta a nossa mão. Sei que a gente nem precisa pedir isso, porque quando isso acontece é a gente que solta da tua. Mas, corrigindo as palavras, faz com que a gente perceba a presença da tua mão segurando a nossa. A presença do colo de Maria nos momentos de dificuldade, de dor. Que a gente possa, Senhor Jesus, Mãe Maria Santíssima, os Espíritos amigos, ter nessa noite um encontro de luz, de paz, de esclarecimento, de encorajamento e de fé. Obrigado, Senhor. Abençoa e ilumina. Que assim seja. Não perca a tua fé. Entre as sombras do mundo, o teu lar, mesmo que sangrem os teus pés, segue sempre em frente, erguendo-te feito sol. Crê e trabalha sempre no bem, confiante em ti mesmo e em Deus, tudo passa, tudo se renova, mas o que vem dos céus permanecerá, durará. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. É nova luz, vem de Jesus Cristo, todo amor. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Boa noite, com muita alegria no nosso coração. Muita alegria. Eduardo, mas por que alegria? Você não viu o que está acontecendo com a sua amiga, com a sua irmã de caminhada, Mayra Rocha? Claro que eu vi. Mas, assim, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Porque eu não vou gravar um vídeo específico para falar sobre isso, para rebater, para entrar numa guerra que eu não acredito, né? Eu acho que no mundo a gente já teve tantas guerras, né? E continua tendo. Eu acho que a gente, acima de tudo, quem está com Jesus, quem trabalha com a verdade, faz do tempo aliado, né? E o tempo, como se diz sempre, né, uma frase de Emmanuel, Deus trabalha com o tempo e não com a violência. Então, eu estou muito tranquilo, né, com relação a isso. Mas nós vamos falar um pouco sobre isso ao longo da live, mas eu não vou gastar o tempo tão precioso que a gente tem aqui para ficar falando isso, para falar aquilo. Nós vamos usar essa situação de perseguição, né, que a nossa irmã está passando, para a gente aprender. Por quê? Porque a gente busca aqui no barquinho se capacitar para o que vai acontecer, né? Para o que vai acontecer. E eu digo que, sem exceção, todos nós que decidimos seguir a Jesus, em algum momento a gente vai sofrer perseguição.
Então, sabe aquela história da gente fazer do limão uma limonada? É isso. Nossa live de hoje, a gente vai vir aprender a fazer do limão uma limonada, né? E aprender que não tem lastro maior sobre a nossa verdade do que o trabalho na caridade, do que os nossos frutos, certo? Então, eu vou aqui desligar, tá? Os comentários para a gente poder se conectar às nossas palavras de hoje e depois eu volto a ligar, tá bom? Hoje, excepcionalmente, eu escolhi, né, desse livrinho chamado Fonte Viva, uma lição, né? A gente sempre abre ele de forma aleatória, mas hoje eu escolhi uma. Eu senti no meu coração que eu deveria escolher. Então hoje, meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número. O pessoal está pedindo para sempre falar o número da lição, porque tem gente que comprou o livro, né, para acompanhar. É a lição de número 114. Em meio à guerra que buscam travar conosco, a lição de hoje é: embainha a tua espada. Conhecem essa expressão? Se não, a gente vai conhecer juntos, né, na noite de hoje. Embainha a tua espada, né? Então, vamos lá, preparados, coração em paz, coração sereno, e vamos ver o que a gente tem para aprender hoje juntos, meus irmãos. Então, a lição de hoje começa com essa fala, que é de Jesus, né? Embainha a tua espada, né? Tá em João 18:11. Essa fala é muito famosa, né? Essa fala Jesus disse quando os soldados vieram prender Jesus. E aí, de repente, Pedro, que era todo bélico, né? Pedro tinha um ímpeto de justiça, mas ele não tinha um ímpeto de justiça. Pedro tinha um ímpeto de justiceiro. É muito diferente uma coisa da outra. Justiça eu também busco por justiça. Eu acho que todo mundo deve buscar por justiça. O que a gente não pode é se tornar justiceiro. Porque o justiceiro, ele sai do lado que mais serve de proteção, que é o lado do bem, e ele entra no lado do outro para atingi-lo e se torna igual. Então, por exemplo, quando os soldados foram prender Jesus com violência, Pedro tirou a espada e cortou a orelha do soldado. Ele estava errado? Na sua intenção? Talvez não. Não sei. Talvez foi aquela história do elefante que entra no jardim para colher uma flor e destrói o jardim inteiro, né? Ele quis, ali naquele momento, né, defender Jesus. Mas primeiro, Jesus precisava ser defendido? Primeira coisa, né? Vamos refletir sobre isso. E segundo, os meios que ele usou para esses. Tem o aval de Jesus? Porque Jesus vira para ele e fala assim: se eu quisesse, Pedro, eu mandaria agora uma legião de anjos para destruir tudo. Porque Jesus tinha esse poder, mas jamais ele usaria esse poder, né? Então Jesus diz: embainha a tua espada, porque quem com o ferro fere, com o ferro será ferido, né? Então a lição de hoje é essa. E começa com uma frase muito forte e verdadeira: a guerra foi sempre o terror das nações. E o que são as nações? Quando a gente pensa nas nações, a gente pensa no Brasil, nos Estados Unidos, no Irã, na Rússia, na Ucrânia, mas as nações, na verdade, são um aglomerado de pessoas. A bandeira é só a pessoa que inventou. As fronteiras foram só as pessoas que inventaram. Não existe fronteira. Vocês percebem que é uma criação humana? Percebe que se não existe fronteira, quando a gente entra em guerra, o mundo perde. Porque não existe fronteira. É uma criação humana. Deus não delimitou, aqui vai ser o Brasil, aqui vai ser a Argentina. Não. Então, se há sofrimento em qualquer canto desse mundo, o mundo inteiro perde.
furacão de inconsciência, a guerra abre a porta a todos os monstros da iniquidade, por onde se manifesta. O que a civilização ergue, ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. E é verdade. A gente fica pensando, né? Nessa guerra triste que a gente teve agora da Ucrânia com a Rússia, né? Às vezes demorou tanto tempo para erguer a Ucrânia, um país com hospitais, com recursos, com escolas, com igrejas, com tudo. E aí, de repente, uma decisão, que eu não estou aqui para questionar se está certo ou se está errado, mas uma decisão de não pacificação fez com que o país se tornasse ruínas, né? Ruínas. Então, olha o estrago que é a guerra. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, em razão das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Então, qual que é o problema da guerra, meus irmãos? O problema das guerras é o seguinte: a gente não afeta apenas quem está vivendo hoje. Quando a gente tem uma guerra como essas que vem acontecendo, é muito triste. Por quê? Porque tem crianças que perdem seus pais. Porque tem crianças que perdem suas mães. E aí você retroalimenta um sentimento de ódio e de raiva e de vingança. Quando uma guerra se instaura, o processo de pacificação, ele se torna prorrogado por 10, 20, 100, 200, 500 anos mais. Porque não é só as pessoas que estão ali. Percebem que vão muitas gentes, a partir da geração que enfrentou uma guerra, quantas histórias vão ser contadas assim: o seu avô morreu na guerra, a sua mãe morreu na guerra, a sua bisavó morreu na guerra. E isso, dentro das pessoas, cria um sentimento do quê? Eu preciso vingar. Eu preciso fazer valer a honra. Eu preciso lavar minha honra com o sangue do inimigo. Então é muito triste o processo de guerra, né? A palavra guerra é muito triste. A gente tem que tomar muito cuidado para utilizar essa palavra, né? Só que aqui ele não vai falar apenas dessa guerra que acontece fora. Ele vai falar da guerra que acontece dentro. Olha aqui. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes. Quando abrimos luta contra os semelhantes. Quando eu decido guerrear, porque ninguém guerreia sozinho. Se um país decide guerrear com outro e o outro fala assim: nós não vamos guerrear. Eu não posso chamar aquilo de guerra. Não é? A gente tem um acontecimento muito bonito na Índia, né? Que foi a pacificação de Gandhi diante do extermínio dos ingleses. Ele convenceu o exército a não reagir. E aí, sabe o que aconteceu? Isso está em relato histórico. O exército inglês começou a tomar a Índia, começou a matar e começou a lutar, e eles soltaram as armas, os soldados. E os ingleses não conseguiam mais agredir. Eles começaram a desertar, mesmo que isso significasse pagar com a própria vida. Entende? E aí acontece uma cena icônica, que um dos soldados bate no rosto de Gandhi. Só que esse soldado tinha um crucifixo no peito, uma correntinha com um crucifixo. E ele vira para Gandhi e Gandhi se levanta, ele vai lá e dá um tabefe em Gandhi de novo, Gandhi cai, se levanta, ele bate de novo, se levanta sangrando. E aí o soldado vira para ele e fala assim, com o crucifixo aqui no peito, né? Olha a hipocrisia. Aí ele vira para Gandhi e fala assim: quem que te ensinou a ser tão covarde? A ser um homem frouxo, tão covarde? E Gandhi vira para ele e fala assim: esse daí que você carrega no seu peito. Ele falava de Jesus, né? Então, olha só o que acontece. Sustentando a contenda com o próximo, construidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração.
Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Então olha aqui, meus irmãos, olha o impacto da guerra dentro de nós. Aqui agora ele está falando de uma guerra que acontece dentro da gente. Quando a gente sustenta a contenda, o que significa isso aqui? Quando a gente mantém a guerra com o próximo, com o adversário, a gente acaba sendo destruído as nossas construções de luz e amor. A gente tem o desabamento do nosso desequilíbrio. A gente entra nessas vibrações de violência, né? Tudo isso acaba desmoronando dentro da gente quando a gente entra numa guerra, né? Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Então tudo tem uma consequência. Do mesmo jeito que uma guerra material, que externa, de tiros, vai trazer consequências por muitos e muitos anos, quando eu tenho uma guerra de sentimentos, ela também vai reverberar por muitos e muitos anos. E às vezes a gente se vê com um progresso atrasado por conta do cultivo de uma inimizade, por conta de um cultivo de uma desavença. Porque eu levei para o lado pessoal uma ofensa. Porque eu levei para o lado pessoal uma perseguição. E eu estou dizendo tudo isso para vocês, meus irmãos, porque nós vamos atravessar isso. Nós vamos atravessar. Você só não vai atravessar isso se você desviar do caminho. Mas todo mundo que caminha com Jesus vai atravessar a perseguição. Então, essa live é muito importante. Eu estou te preparando para uma coisa que há de vir. Mas é muito melhor ser perseguido ao lado de Jesus do que ser um perseguidor ao lado da sombra, né? Isso a gente tem que ter na nossa mente. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Então, não é que a gente não tem que ter guerra, não. Nós temos que estar em guerra conosco mesmo, com o nosso homem velho. Sabe aquela coisa de falar assim, esse tipo de atitude, Eduardo, eu não aceito que eu faça mais. Esse tipo de pensamento, esse tipo de conduta, eu declaro guerra a esse tipo de comportamento. Porque eu preciso crescer. Eu preciso ultrapassar essa linha que por tanto tempo me manteve numa zona inferior, né? E nós conhecemos as nossas batalhas, não é verdade? Você não conhece qual que é a sua fraqueza? De coração com coração. Não precisa se esconder de mim, nem de Jesus, nem de ninguém. Todos nós temos nossas fraquezas. Mas você não sabe qual que é seu calcanhar de Aquiles? Aquilo que todas as vezes que alguém cutuca, você perde toda a espiritualidade. Então, é preciso se olhar. Por que será que isso acontece comigo? É algo voluntário? É um tormento voluntário? Ou é um tormento desencadeado por algo que eu não sei o que é? E aí eu posso buscar, por exemplo, uma terapia. Por que aquilo me irrita tanto? Mas é uma guerra contra si mesmo. Nesse sentido, eu até admito utilizar a palavra guerra. Apesar de preferir a palavra acolhimento, encontro, né? Mas enfim. Façamos a paz com quem nos cerca, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. Tá vendo? Não adianta, meus irmãos. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A receita é de Jesus. A receita é dele. Olha só. Um caso prático. Quando Jesus estava prestes a desencarnar ali na cruz,
ele ainda não tinha morrido. E vai um soldado e enfia uma lança atravessando o corpo do Cristo. Aquele soldado, sabe quem seria aquele soldado tempos depois? Dom Pedro II. Ali ele ainda não era. Mas Dom Pedro II fez um trabalho belíssimo, né? Pelo Brasil. E aí, essas informações que eu estou trazendo para você está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E sabe quem que convida Dom Pedro para reencarnar no Brasil? Para vir ter uma missão no Brasil? O próprio Jesus. Então, olha só. Olha como Cristo responde à violência. Alguém que perfurou o seu peito, ele chega para ele e fala assim, quer uma oportunidade de se redimir? Quer uma oportunidade de se refazer? Então, estou te convidando a se refazer nas terras brasileiras, a ser alguém que vai ali ser importante para o progresso do país, que vai trazer uma nova visão, né? E essa é a arma do Cristo, o amor. Porque a voz do ódio, ela só responde, ela só escuta a voz do amor, da humildade, né? Contra a humildade, contra o amor, não tem argumento que se sobressaia, né? A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que sacrificando-se sobre uma espada simbólica, devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Tá vendo, meus irmãos? Essa é a luta do Cristo, né? Então, eu quero trazer aqui para vocês uma fala de Jesus que diz assim: bem-aventurados os que sofrem perseguição, porque deles é o reino de Deus, né? Como eu disse para vocês no começo da nossa live, todo mundo que vai buscar trabalhar, todo mundo que vai buscar ser diferente, você está indo na contramão da sociedade. Hoje, nesse mundo que a gente habita ainda, que é um mundo de transformação, de expiação e provas para regeneração, a grande maioria das pessoas não são más. A grande maioria das pessoas são influenciáveis, melhor dizendo, né? E o bem, fazer o bem, nadar contra a corrente ainda é um movimento novo, né? Então, todas as vezes que a gente tiver um movimento de ir na contramão da sociedade e se destacar, tem um ditado que fala assim: prego se destaca, completa aí do outro lado para mim. Isso, toma martelada, né? Sempre que a gente se destacar em algum sentido de ser diferente daqueles que nos cercam, a gente vai incomodar, né? Vai incomodar quem, Eduardo, né? Vai incomodar todos aqueles que ainda não conseguiram se destacar. E a gente se destaca quando a gente começa a aprender a amar, né? Aqueles que não amam, eles se incomodam muito com isso. Aqueles que não conseguem encontrar na caridade uma força para perdoar, para superar, para seguir em frente, são pessoas que diante dos seus vazios internos tentam esvaziar aqueles que estão ao seu lado, para pelo menos dizer: eu não cresço, mas também não deixo crescer. Eu não evoluo, mas também não deixo evoluir. E entra numa vibração de escassez muito grande. Sabe aquela história assim, ó? Eu lembro que uma vez, né, a gente estava tentando ter o Theo, né, eu e a Monique, e aí assim, era engraçado, sabe? Porque parece que quando a gente começou a tentar e os sucessivos nãos que vinham, aí a Monique falou assim: nossa, eu olho, passo na rua, todo mundo tá grávido. Olha, a menina tá grávida, a vizinha tá grávida, a família ficou grávida, eu passo na rua, vejo um cachorro tá grávido, todo mundo tá grávido, né? E aí ela falava assim: nossa, isso me gera uma sensação tão ruim, por que só eu tenho raiva das pessoas engravidarem, por que só eu, parece que isso... Aí a psicóloga falou assim: mas o fato das pessoas engravidarem invalida a sua gravidez? A sua possível gravidez? O fato das pessoas
engravidarem e ter seus filhos significa que vai diminuir o estoque de bebês? E olha só, a gente tem esse pensamento, é humano, a gente tem esse comportamento. E quem vive na perseguição e no ódio acha que o fato do irmão brilhar, o fato do irmão estar levando consolo, vai diminuir o estoque de amor e de consolo e não vai sobrar para ele. Entende? Esse é o pensamento daqueles que perseguem. Eles vibram na escassez do amor. Só que o amor tem um movimento diferente, meus irmãos. O amor não gasta. Quanto mais a gente ama, mais a gente recebe de volta. É o único amor, o sentimento que quanto mais você dá, mais você tem. As pessoas esquecem disso. Inclusive os perseguidores, né? Então, todo irmão que não ama, ele acaba perseguindo tudo aquilo que ele não compreende, né? Ele tenta eliminar tudo aquilo que ele é incapaz de amar, de entender, né? Então, por exemplo, o trabalho que Mayra vem fazendo é um trabalho que chama a atenção, né? Por que chama a atenção? Porque ela é um espírito de luz, iluminado, ou um Chico Xavier? Não é. Estou falando aqui na condição de um irmão dela. Ela também tem as dificuldades dela, assim como eu também tenho as minhas. Não é um espírito de luz, não é um espírito como Chico. Não, não é, né? E eu tenho o aval para falar isso, né? Mas ela é um espírito disciplinado. Ela é de uma hombridade ímpar. E eu não sou de puxar sardinha para ninguém. Quem me conhece até na minha vida pessoal, não faço isso para ninguém, nem para os meus pais, né? Mas eu não escolhi caminhar ao lado de Mayra por acaso. Não escolhi. Não foi alguém que simplesmente eu corri o dedo e falei assim, vou caminhar ao lado dessa moça aqui porque ela é famosa. Não. Eu conheci Mayra muito antes de ser a Mayra da internet, né? Na verdade, quem nos apresentou foi um espírito. Aliás, foi um espírito, todos nós somos o espírito, né? Mas foi um espírito já desencarnado, que foi a nossa querida Lívia. Lívia era amiga de Mayra e um dia visitando Franca ela me apresentou como o homem do caminhão do leite, né? Que a gente estava fazendo uma campanha na época. Então, quanto a essa perseguição que vem acontecendo, né, que a gente já sabe dela há muito tempo, né, hoje que Mayra decidiu trazer à tona, eu, particularmente, fico triste por um lado, e o lado que eu fico triste, sabe qual que é? Desses irmãos que têm a doutrina espírita, que têm o conhecimento, mas estão gastando o tempo deles quando poderia estar fazendo um trabalho social, quando poderiam estar amando, quando poderiam estar se reorganizando espiritualmente. Estão gastando tempo perseguindo. E hoje uma irmãzinha mandou um direct para mim. Hoje eu recebi um monte de direct. Todo mundo assim, você viu o que aconteceu? Você viu não sei o que tem? Você não vai se posicionar? Você não vai falar? Tá, calma. Na live a gente vai falar, né? E hoje uma irmãzinha falou assim, não, porque você e a Mayra, vocês são especiais e o que vem de vocês é sagrado e não sei, tem... Sabe o que eu falei para ela? Eu falei, irmã, eu e a Mayra, nós não somos melhor do que ninguém. O filtro teu não deve ser o Eduardo e nem a Mayra, o filtro teu é Jesus. Então, todas as vezes que você vê uma situação como que está acontecendo, faz a seguinte pergunta, Jesus iria perseguir? Jesus iria gastar o tempo dele buscando construir inverdade, calúnia, coisas tão horríveis. Isso combina com Jesus? Esse é o filtro. Porque o Eduardo é falho, Mayra é falha, e todos os médiuns que a gente vê por aí, pessoas que ainda estão neste mundo, são falhos. O nosso parâmetro e único exemplo é Jesus. Às vezes eu tiro algumas ideias do Chico, né? Mas a gente sabe que a gente já tem um modelo, entendeu? Então, como eu ia dizendo para vocês, eu escolhi caminhar com Mayra, não foi de forma aleatória. A gente se encontrou num caminho para Jesus. Eu já seguia Jesus muito antes de seguir ela. A gente se encontrou neste caminho, seguindo o Cristo.
Ela foi uma irmã que em nenhum segundo dessa caminhada eu percebi qualquer resquício de ausência de responsabilidade mediúnica. E aqui eu posso falar com toda firmeza. Não gosto de demonstrar conhecimento, que não gosto de falar espiritez. Se precisar falar, eu sei falar. Mas aqui eu quero a simplicidade. Eu estudo muito o espiritismo. Estudo muito mediunidade. Tenho meus estudos baseados nas obras básicas e especialmente no livro dos médiuns, do qual eu já participei muitas vezes de reunião mediúnica, dos quais eu já fiz curso de Coen anos e anos e anos. Para que eu estou falando isso? Só para falar para vocês que eu também sei peneirar as verdades e as mentiras. Eu conheço Mayra, não é da tela do celular, não é da tela da internet. Eu conheço de trás do palco, quando ninguém vê. E as coisas que a gente testemunha são mais belas possíveis. Vê no meu olho se está parecendo que eu estou mentindo. Vê se existe em verdade. Eu sei que não existe. Porque Deus nos capacita com o lastro da verdade. E o lastro da verdade chama-se obras. O lastro da verdade se chama conduta. Por isso que o Chico dizia: o bem que fizeres é teu advogado em toda parte. Não há necessidade de gastar energia com isso. E é a primeira e última vez que eu estou falando isso. Que eu estou gastando tempo de live para defender Mayra. Não vou fazer mais. Porque o trabalho dela que vai servir de advogado dela. O meu trabalho do lado dela não é ficar bajulando, não é ficar levantando. O meu trabalho é falar assim: vamos trabalhar. Vamos levantar. Vamos nos elevar a um ponto de que as pedras não nos atinjam. Porque a gente vai estar tão alto. Não para ser melhor do que os outros. Não tem essa vaidade, não. Daqui a pouquinho o Eduardo desencarna e vai ser só mais um capítulo desse espírito imperfeito. Mas é para a gente saber, para não perder o foco do trabalho. Né? Fico feliz pelas perseguições, por um lado. Diz que fico infeliz pelos irmãos estarem gastando tempo. Mas, por outro lado, eu fico feliz, sabe por quê? Porque as perseguições fazem com que a gente se torne mais disciplinado, mais vigilante. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo outro dia, na academia, né? Olha só. Para vocês verem o quanto que é importante a gente estar vigilante e ter a ciência do que significa quando a gente se predispõe a trabalhar para Jesus, né? Bom, outro dia eu estava na academia e eu estava num dia péssimo. Sabe naquele dia assim que você está descontrolado emocionalmente e fala assim: eu preciso ir para a academia pelo menos para colocar um pouco para fora, né? A gente também tem dias assim, né? E aí, meus irmãos, eu estava lá fazendo um exercício, levantando peso e de repente eu soltava o peso e ele batia no chão, né? E aí de repente eu soltei o peso, bateu no chão e uma pessoa que é funcionária veio me chamar a atenção e falou assim: ô moço, o senhor pode soltar o peso mais devagar? Porque está tremendo lá na recepção. E eu fiquei muito bravo, né? Óbvio que por dentro. Por fora, eu não falei Falei, não, desculpa e tal. Peguei. E aí, aquilo, eu estava na metade do treino. Fiquei o tempo todo remoendo. Falei, mas é um absurdo, porque eu faço academia, que nunca ninguém veio me corrigir um exercício e vem aqui me criticar, porque eu estou levantando esse peso, está tremendo, onde já se viu? E começa aqueles advogados internos revestidos de orgulho. Porque quando a gente se descontrola emocionalmente, vem todo o nosso homem velho, revestido de ódio, revestido de todos esses sentimentos que ainda estamos lutando para deixar de tê-los, né? Mas a luta é longa. E aí eu fiquei o tempo todo assim: você quer saber de uma coisa? Hoje eu vou cancelar a minha matrícula. Eu vou mudar de academia, porque isso aqui é um absurdo, não sei o que tem. E falei assim: a hora que eu passar ali pela roleta, eu já vou pegar e falar para a moça, pode cancelar a minha matrícula. Aí, olha só o que aconteceu comigo. A hora que eu passei a roleta da academia, tinha uma pessoa conversando com essa pessoa que me chamou a atenção. E aí, a hora que eu passei, essa pessoa falou assim: é aquele lá, é aquele lá. E apontou para mim. E ela falou assim: é aquele lá que você tem que assistir às lives dele.
Porque ele é uma pessoa muito iluminada. Ele só faz o bem pra gente. Gente, olha. E o cara virou pra mim e falou assim, você não é o Eduardo Gibelli? Quase que eu falei assim, eu era. Quase que eu enfiei a cabeça debaixo do... Eu era, né? Eu falei assim, eu sou o Eduardo Gibelli, né? E na hora, gente, me veio uma vergonha tão grande. Mas uma vergonha, porque eu tinha ficado tão chateado e estava cheio da verdade, querendo chegar para aquela moça e falar isso, falar aquilo, para desfazer minha matrícula. E aí eu peguei com muita vergonha e falei, olha, você me desculpa de eu ter soltado peso e tal, né? Tá tudo certo, me perdoe. Ai, que eu vou te seguir e tal. Gente, a hora que eu cheguei no estacionamento, eu olhei para o céu e falei assim, Jesus, eu juro que hoje eu te entendi. Hoje eu entendi a responsabilidade que é levar teu nome. E é por isso que eu falo para vocês, meus irmãos, que quando a gente caminha com o Cristo, né, situações como essas servem de impulso para o nosso crescimento. A gente sabe que as perseguições são impulso para o nosso crescimento. Basta a gente olhá-las pelo lado certo. Não pelo lado de vítima, mas pelo lado de alguém assim, bom, se Deus permite a perseguição, significa que eu também devo ser testado, né? Não estou dizendo aqui, que fique bem claro, que o fato deles terem entrado na vida pessoal de Mayra, né, de terem ofendido de uma forma pessoal, ela não tenha que buscar os recursos da justiça. Não estou dizendo isso. Eu acredito que ela deva sim buscar, né? Tanto é que eu já conversei isso com ela, né? Mas o que a gente tem que tomar muito cuidado, todos nós, né? É que a gente às vezes não se torne, não confunda a justiça com a vingança. Porque a vingança nos leva para o mesmo lado daqueles que nos ofendem, nos machucam, nos magoam, né? E eu tenho certeza que ela está vigilante nesse sentido, né? Então, eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje, né? Que a gente falou sobre perseguição e dizendo mais uma vez que todo mundo aqui que buscar crescer, que buscar se destacar, que buscar ser alguém melhor do que as pessoas que a gente tem visto, né? Nos cercando nos mais diversos ambientes, você vai sofrer a perseguição, você vai ser incompreendido, né? Eu tenho certeza que muita gente que assiste a live aqui, às vezes assiste sob protesto de familiares, protesto de amigos. Mas você vai de novo assistir isso aí? Por que você fica perdendo tempo com isso aí? Vamos sair, vamos no shopping, vamos não sei aonde, aparece 1000 compromissos. E às vezes as pessoas não compreendem que esse seu compromisso, na terça-feira, às 9 horas, é com Jesus, não é com o Eduardo. E que você está aqui hoje buscando se espiritualizar é mais amor pela sua família do que se você fosse no shopping, do que se você fosse assistir a novela ou a série. Porque através da tua espiritualização, você é uma melhor mãe, uma melhor parceira, uma melhor filha e etc. Né? Então, esteja pronto para também ser perseguido debaixo do teto do teu lar. Isso acontece e está tudo bem. Não compre essa briga. Não são tantos que vão compreender. Simplesmente diga, olha, mas me faz muito bem. A semana que eu não assisto, que eu não vivo, me parece que eu fico triste, angustiada. E sabe, eu percebo que eu sou até melhor para você nas semanas em que eu consigo assistir, em que eu consigo me dedicar esse tempinho meu com Jesus. Pronto. Resolveu. Não compre o conflito. Nunca diga assim, é você que não tem nenhuma fé, você que não faz nada, você que só quer saber das coisas desse mundo. Nunca faça isso. Não compre essa guerra. Não compre. Seja o seu exemplo, a inspiração de transformação daqueles que te cercam. E acreditem,
Eu já fiz um movimento de guerra na minha própria família, de querer convencer as pessoas que deviam fazer isso, aquilo, tal. Onde levou? Só na briga. Onde estão hoje meus familiares? Meu pai está assistindo, minha mãe está assistindo, minha irmã está assistindo, minha esposa está assistindo. Por quê? Por quê? Porque eles testemunharam minha transformação. Não que eu tenha me tornado grande coisa, não é isso não. Mas eles conheceram o Eduardo do passado. O Eduardo belicoso, o Eduardo agressivo. Pois é, por isso que eu fujo de guerra. Eu já estive em guerra por muitos anos. Tenho certeza disso. Em outras encarnações, o meu espírito gosta da guerra. A gente tem que ter a humildade e o olhar profundo sobre nós mesmos para entender quais são as tendências do nosso espírito. Então, se de repente eu me simpatizo com um filme de guerra, se eu gosto de armas, se eu gosto da parte sexual, se eu gosto de um cigarro, de uma bebida, de uma droga, tudo isso são vícios que a gente traz. Você traz. Eu trago. Se não trouxéssemos, não estaríamos encarnados aqui, meus irmãos. Não estou dizendo nada espetacular. É preciso ter muita humildade para entender qual é a fraqueza do nosso espírito. E aí, entendendo a fraqueza do nosso espírito, eu não vou dar chance ao azar. E é por isso que eu fujo hoje de toda e qualquer guerra. Não entre em guerra. Acho a guerra um desperdício. Todo tipo de guerra, todo tipo de conflito. Quem caminha com o Cristo não precisa guerrear, né? Faça sim a justiça, use os recursos sim que estão aí para serem usados, mas sem a necessidade de mover uma vírgula da perda da tua paz, para fazer valer, né? Um caminho de amor, para que a gente não perca esse foco, né? Então, eu quero encerrar aqui com uma mensagem que diz assim, de Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho é incrível. As perseguições já começaram. A mensagem chama perseguição. Espíritas, sede firmes e mantende-vos de pé. Estais marcados pelo Senhor. Sereis chamados de insensatos, de loucos, de visionários. Não mais ferverão o óleo, nem erguerão fogueiras. O fogo de que se servirão para vos fazer renunciar às vossas crenças será mais ardente e ainda mais vivos. Espíritas, despojai-vos. Aqui ele fala espírita, gente, mas serve para todas as religiões, tá bom? Espíritas, despojai-vos do homem velho, pois é a este que farão sofrer. Olha aqui, olha essa frase. É a coisa mais importante dessa live. Despojai-vos do homem velho, pois é a este que farão sofrer. Se você é perseguido, se você é caluniado e isso te faz sofrer muito, quem está sofrendo é o homem velho, não é o homem novo. O homem novo não precisa sofrer com isso, porque o homem velho é cheio de apego. O homem velho, aquele que a gente luta para vencer, é cheio de si mesmo. Meus irmãos, vou ensinar uma técnica que o Chico me ensinou e ensinou para todos nós sobre como lidar com as perseguições. Quando alguém virou para ele e falou assim, Chico, um dia você vai cair. Com raiva, com inveja, com perseguição. Sabe o que ele respondeu? Ah, meu irmão, não vou cair não. Sabe por quê? Porque eu nunca me levantei. Sabe o que é isso, meus irmãos? Isso é ter ciência da nossa pequenez. Não é nos considerar seres ínfimos, não é isso. Não é menosprezar o nosso potencial. É saber que estamos em obras. E por que a gente vai ser tão apegado? Ai, eu sou o Eduardo Gibelli. Ai, eu tenho tanto seguidor. Ai, eu ando, as pessoas me conhecem. Para com isso, com essa besteira. Isso aqui é um sopro. Daqui a pouquinho o Eduardo desencarna. E aí eu vou ser Maria, vou ser Joana, vai ser João. É só um sopro. Para que tanto apego? Essa versão minha, daqui a alguns centenas de anos, eu vou ter vergonha dela. Ou, vergonha não. Eu vou olhar para ela e falar assim, nossa, mas você falava cada coisa. Que espírito pequeno que você ainda era.
E tá tudo bem. Entende? Às vezes a gente é tão apegado a uma coisa que está tão no começo da obra e a gente sofre para tentar ficar mostrando que a gente é isso, que a gente é aquilo. Para, eu sou isso aí que eu tô indo, tem hora que eu acerto, tem hora que eu erro, tem dias que eu cometo atos como esse da academia, não tenho vergonha de contar, eu não quero ser ídolo de ninguém, não estou pronto para isso. E o único que está pronto para isso foi Jesus. Eu quero ser inspiração, se puder ser inspiração, de vontade de ser melhor. Isso aí eu posso ser inspiração. Isso eu posso. Porque não tem um dia que eu não faça visitar minha consciência e analisar os meus atos. E tentar ser um pouquinho melhor, não do que o meu vizinho, mas do que eu fui ontem. Só isso. E eu quero muito que você também seja assim. Essa é a missão do barquinho. Não é nos transformar em santos, nem anjos, nem exemplo de nada. É nos transformar em seres mais conscientes. Em pessoas que analisam suas palavras antes de saírem pela boca. E se a palavra sai da boca antes de eu analisar, depois eu penso e repenso. Como eu poderia ter falado sem ferir o irmão? Como eu poderia ter falado de uma forma que fosse mais amorosa? É isso, meus irmãos. Esse é o propósito. Nós estamos tão no comecinho da caminhada ainda, que seria pretensão minha querer transformar alguém em ídolo ou falar que eu sou ídolo de alguma coisa. Claro que eu recebo todos os elogios com muito amor, com muito carinho, né? Mas eu sei o meu tamanho, né? E por saber o meu tamanho é que eu estou aqui. As lives eu faço para mim também. Eu sou o primeiro a ouvir essas palavras, né? Então, como eu sempre digo, quem está no leme é Jesus, né? Nós estamos tudo no barco sentado ali nos banquinhos. Continuando aqui. Que vossas novas túnicas sejam brancas. Cingi vossas frontes com coroas e preparai-vos para entrar na liça. Sereis amaldiçoados, deixai que vossos irmãos vos digam raca. Orai por eles. E afastai de suas cabeças o castigo que o Cristo disse reservar aos que disseram raca aos seus irmãos. É uma expressão que tinha antigamente de nojo, né? Preparai-vos para as perseguições, olha aqui, ó, receita. Preparai-vos para as perseguições pelo estudo, pela prece, pela caridade. Os servos serão expulsos das casas de seus senhores e tratados como loucos, mas encontrarão o samaritano à porta da casa. E não obstante pobres e nus, ainda partilharão entre si as vestes e o último naco de pão. Ante tal espetáculo, os patrões perguntarão: mas quem são esses homens que expulsamos de nossas casas? Não dispõem senão de um pedaço de pão para essa noite e o dão? Só possuem um manto para o cobrirem e o dividem com um estranho? Então, suas portas se abrirão novamente, pois vós é que sois os servidores do Mestre. Mas dessa vez, eles vos acolherão e vos abraçarão. Suplicarão com insistência que os abençoe e os ensine a amar. Não mais vos chamarão servos ou escravos, mas vos dirão: meu irmão, venha sentar-te à minha mesa. Há uma só e mesma família na terra, como há um só e mesmo Pai no céu. Ide, meus irmãos, pregai e, sobretudo, sede unidos. O céu vos está preparado. Santo Agostinho. Hoje, nós vamos fazer o contrário. Eu vou ensinar vocês a fazer o contrário. Nesse momento, tem muitos corações orando por Mayra, pela perseguição que ela sofreu, injusta. Hoje nós vamos orar por aqueles que estão perseguindo ela. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós vamos orar por aqueles que estão perseguindo ela, para que Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, disperse do coração desses irmãos toda essa nuvem escura, essa nuvem que tem feito com que eles atrasem essa encarnação deles, comprazendo ainda no mal, na perseguição, no ódio gratuito. Meus irmãos, que vocês sejam iluminados, inspirados. Mãe Maria Santíssima, envolve o coração desses irmãos que perseguem, para que eles também possam ter seu despertar.
E se hoje, Jesus, essa raiva, essa projeção de ódio invade o coração e o pensamento desses irmãos e eles se distraem do caminho do amor para entrar pelas encruzilhadas do ódio e da raiva, Mestre Jesus, ilumina a mente desses irmãos, a fim de que eles retomem o caminho e possam também encontrar a estrada do crescimento, Jesus. É assim que eu peço, eu e cada coração que aqui está, que muitas vezes entrou aqui odiando esses perseguidores. Não é esse o caminho, meus irmãos. Não é esse, o caminho é o amor. Então eu peço e dedico essa prece de cada coração a todos aqueles que estão perseguindo a nossa irmã, que sejam amados, acolhidos, envolvidos no amor de nosso Senhor Jesus, porque não há ninguém que precise mais de luz do que aqueles que hoje estão ocupando ainda a escuridão. Obrigado, Mestre amigo, que assim seja. É isso aí, pessoal. É isso aí, né? A receita é do Cristo, como eu sempre digo, né? Esse fim de semana temos congresso. Estaremos, se Deus quiser, junto com Mayra, no domingo de manhã, participando no congresso Conespifran, né? Meus irmãos, muito provavelmente ele vai ser transmitido, tá? Então não fiquem tristes quem não conseguiu vir, quem não conseguiu pagar o ingresso, né? Mais uma vez, como eu sempre digo, a gente é só convidado, tanto eu quanto Mayra, posso falar só por nós dois que eu não conheço os outros. A gente não cobrou um centavo para estar nesse congresso, tá? E então, assim, muita gente mandando mensagem com relação à questão de preço, com relação a isso, meus irmãos. Eu sei que o trabalho ali feito é com muita seriedade, com muito amor, organização. Agora, dos outros pormenores, eu não sei, né? E eu sei que, com certeza, o evento será lindo, será incrível. Aí, a Mayra tá aí, ó. Conespifran será amoroso. É isso, irmã. Nós vamos trabalhar, nós vamos responder às perseguições com trabalho, com verdade, com luta, mas é uma luta íntima, de burilamento, de forma que a gente siga e caminhe ao lado do Cristo. Porque quem caminha com Cristo não tem medo de nada, se torna inalcançável e se torna alguém ali que as pedras não atingem, né? Mas é isso. Quem tá dormindo aqui... Ó, aqui, ó. Vou mostrar quem tá dormindo, que tá ouvindo o ronco. Olha aqui, gente, quem tá dormindo aqui, ó. Ó o culpado dos roncos aqui, ó. O Lupe. Mayra, irmã, Deus esteja com você. Deus esteja com todos vocês, meus irmãos. Uma noite abençoada e que a gente possa ter um bom descanso. Tchau, tchau. E até semana que vem.